Eles vivem por séculos, falam com as árvores e caminham por entre os reinos dos homens e dos deuses. São conhecidos por sua beleza, sua sabedoria e por uma tristeza antiga que nunca os abandona. Estou falando dos elfos, uma das raças mais fascinantes e misteriosas da fantasia. Mas de onde realmente vieram os elfos? Será que eles nasceram com Tolkien? Ou são ecos de algo muito mais antigo, mais selvagem e até mais sombrio? Hoje a gente vai viajar pelas origens dos elfos, desde as antigas mitologias do norte da Europa até sua transformação nos livros e jogos modernos. Preparem-se, porque o que vocês conhecem sobre os elfos pode ser apenas uma pequena parte de uma história muito mais profunda. Nas mitologias nórdicas e germânicas, os elfos, chamados de Alfar, não eram criaturas com arcos e cabelos prateados. Eles eram entidades, seres etéreos, forças da natureza, ligadas à fertilidade, à magia e aos mistérios do mundo invisível. E existiam dois tipos principais: os Liosalfar, os elfos da luz, e os Dol-Kalfar, os elfos das trevas. Enquanto os elfos da luz viviam em Alfheim, um domínio luminoso, repleto de beleza e esplendor, os elfos negros viviam em Svartalfheim, um lugar de escuridão total. O contraste entre Dol-Kalfar e Liosalfar resume a complexa interação entre as forças opostas, refletindo uma visão de mundo onde ambos os elementos são necessários para a harmonia. As sombras coexistem com a luz, cada um desempenha um papel crucial no equilíbrio cósmico. Essas entidades não são meras caricaturas do bem e do mal. Elas representam a interação complexa entre a luz e as trevas. Em toda a sombra, há luz. E em toda a luz, há sombra. Esses elfos eram respeitados. Não eram exatamente bons ou maus. Eram forças que precisavam ser equilibradas. As pessoas faziam oferendas para eles. Pediam proteção ou cura. Mas também temiam a sua ira. Com o passar do tempo, o cristianismo e o folclore europeu transformaram essas criaturas no imaginário medieval. Os elfos tornaram-se perigosos, responsáveis por doenças misteriosas, encantamentos e bebês trocados, os chamados changelings, os filhos deixados pelos elfos no lugar das crianças humanas, os duplos feéricos. Com o passar dos séculos, o cristianismo foi absorvendo e reinterpretando essas lendas antigas. As figuras míticas pagãs, como elfos, fadas e espíritos da natureza, começaram a ser vistas como criaturas suspeitas e às vezes demoníacas. Assim, os elfos deixaram de ser seres singulares e se tornaram criaturas muitas vezes demonizadas. Espíritos do campo e da floresta que podiam enganar viajantes, roubar crianças e enfeitiçar aqueles que os irritassem. Mas também havia histórias de elfos bondosos, de maneira rara, que ajudavam artesãos, protegiam colheitas ou guiavam pessoas perdidas na noite. Essa dualidade entre mágico e perigoso acompanhou elfos por muito tempo. A partir do Renascimento, e especialmente com a literatura inglesa, esses seres começaram a mudar de aparência. Shakespeare, em Um Sonho de uma Noite de Verão, foi um dos primeiros a transformar os elfos em criaturas pequenas, brincalhonas e luminosas, mais próximos das fadas do que dos deuses nórdicos. Eles passaram a representar o lado lúdico e encantador da natureza, em vez de seu poder misterioso e temido. E é nesse momento que o mito antigo começa a se transformar
em fantasia. Mas a verdadeira revolução veio muito depois, com um único homem, J.R.R. Tolkien. Tolkien não apenas resgatou o nome elfo, ele o redefiniu completamente. Filólogo, apaixonado por mitologias e linguagens antigas, ele misturou o conhecimento acadêmico com a imaginação de um contador de histórias. Em O Senhor dos Anéis e o Silmarillion, Tolkien deu aos elfos uma identidade rica e profunda. Seres imortais, sábios, belos, em comunhão com a natureza e a música do mundo. Mas também trágicos, porque mesmo imortais estavam destinados a ver o declínio da terra e a partida dos seus amados reinos. Nos elfos de Tolkien há um sentimento constante de perda, uma nostalgia por uma era de pureza que há muito não existe mais. E é justamente isso o que os torna tão humanos, seres que vivem entre o que foi e o que jamais poderá voltar. A partir de Tolkien, os elfos deixaram de ser espíritos folclóricos e se tornaram uma raça épica. Passaram a ter língua própria, culturas, filosofia, música, tragédias. Tolkien elevou os elfos ao patamar de uma civilização e influenciou toda a fantasia moderna, com grandes nomes de suas histórias como Galadriel, Elrond, Glorfindel, Arwen e muitos outros. Ele criou um imaginário próprio para os elfos e muito marcante em toda a cultura, reescrevendo o mundo da fantasia. Depois de Tolkien, os elfos se espalharam por todo o mundo da fantasia. Em Dungeons & Dragons, Tormenta, Baldur's Gate, Elder Scrolls, livros, filmes, HQs, cada universo reinterpretou os elfos à sua maneira. Mas uma coisa nunca mudou, o sentimento de que eles pertencem a um lugar entre dois mundos. E uma obra que traz isso de maneira muito legal é Sosonofriren. Ela é diferente da maior parte das histórias de fantasia que você pode ver por aí. Enquanto a maioria dos animes fala sobre a jornada para salvar o mundo, Frieren começa depois que o mundo já foi salvo. A heroína é uma elfa maga que, junto do grupo do herói Himmel, derrotou o Rei Demônio e trouxe paz ao reino. O grupo foi celebrado como lenda, mas a história deles terminou ali. E é justamente no fim da aventura que a verdadeira história começa. Frieren é uma elfa, uma criatura que vive por séculos, enquanto os humanos que ela ama envelhecem e desaparecem como folhas ao vento. Para ela, o tempo sempre pareceu infinito, e por isso ela nunca deu valor aos pequenos instantes. Mas quando o herói Himmel morre, algo muda dentro dela. Frieren percebe que passou anos ao lado de pessoas incríveis, sem realmente conhecê-las. Ela começa então uma jornada nova, não para enfrentar monstros, mas para compreender o que significa ser humano. Durante sua viagem, Frieren revisita lugares do passado, reencontra lembranças esquecidas e faz novos laços. Ela aprende que para os humanos a vida é curta e é exatamente isso que a torna preciosa. Um gesto, uma promessa, um sorriso, momentos simples que ela antes via como efêmeros, agora se tornam eternos em seu coração. Frieren descobre que entender as emoções humanas é um tipo de magia que não se aprende em livros. É uma magia feita de conexões, de memórias, de tempo vivido ao lado de quem importa. Sosonofriren é uma obra sobre o tempo, a perda e o amor. Sobre como a eternidade pode ser vazia até que alguém te ensine o valor de um instante. Porque viver muito não é o mesmo que viver de verdade. Hoje, os elfos continuam sendo um dos arquétipos mais poderosos da fantasia. Eles representam aquilo que a humanidade mais deseja: a harmonia com a natureza, beleza imutável, sabedoria antiga e uma vida que não termina.
mas também carregam o que mais tememos: a solidão da eternidade, a perda inevitável do tempo, o peso de lembrar do que já se foi. Os elfos são o espelho do que gostaríamos de ser, mas também um lembrete de que tudo que é belo um dia pode desaparecer. Talvez o verdadeiro mistério dos elfos não esteja em sua origem, mas em por que ainda precisamos deles nas histórias. Porque, de alguma forma, os elfos falam com o que há de mais profundo em nós: o desejo de permanecer, mesmo quando tudo muda. E você? Qual é a sua versão favorita dos elfos? Os espíritos antigos da floresta? Os nobres guerreiros de Tolkien? Ou os sobreviventes orgulhosos dos RPGs? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos aqui neste canal. Porque o mundo da imaginação ainda guarda muitos segredos.